A gente está conversando com o cientista político, doutor em ciência política, Leandro Gabiati, analista também. Agora a gente entra na pauta que foi exatamente a que eu convidei aqui o senhor para participar, que é a pesquisa Genial Quest, divulgada hoje. Vou trazer alguns dados aqui que chamam muita atenção a queda de avaliação do governo Lula. E vai muito nessa linha do senhor, que o senhor vem abordando, inclusive, agora na resposta anterior, né? Sobre esse capital político do presidente. Quer dizer, isso não é infinito, né? Pelo contrário, tem realmente margens, até porque o presidente veio de uma eleição extremamente polarizada. E o que é que diz essa pesquisa Genial Quest, que foi realizada, vou dar logo os dados da pesquisa. A pesquisa foi realizada dos dias 13 a 16 de abril, a partir de entrevistas presenciais com 2.015 pessoas, né? 2.015 eleitores de 16 anos ou mais. A margem de erro é estimada em 2,2 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%. E aí vamos aos dados. O que é que diz essa pesquisa, por exemplo, sobre a avaliação do governo? 36% dizem que avaliam como positivo o governo Lula. A avaliação negativa é de 29%, a regular de 29%. Chama atenção os dados em relação à pesquisa anterior, porque o índice positivo caiu 4 pontos, portanto, fora da margem de erro, e o índice negativo cresceu 9 pontos. Por que isso, hein, professor? Qual é a análise que dá? Porque é o que o senhor está falando, é muito pouco tempo ainda de gestão. Então, primeiro ponto, logicamente, esse movimento de frustração não acontece só com esse governo, mas com todos os governos que são eleitos. A tal de lua de mel, né, que o pessoal diz, ou seja, há promessas de campanha, há um início de governo com muita expectativa, mas essas expectativas, logicamente, começam a se ver frustradas com a realidade. Então, acho que esse desgaste que a gente está vendo e que a pesquisa está refletindo passa um pouco por isso. Agora, vamos apontar algumas questões que eventualmente podem explicar essa frustração de parte da população. Eu primeiro destacaria problemas na comunicação do governo. Vamos mencionar aqui pautas como o Mais Médicos ou o reajuste do Bolsa Família, que foi confirmado em janeiro, ou seja, são pautas muito positivas para o governo, que impactam o dia a dia da população, mas que você não vê esse tipo de notícia ou de realidade sendo explorada pelo governo, né? Então, isso aí por um lado. Depois, o tipo de agendas que o presidente Lula tem escolhido para falar. Vamos mencionar aqui algumas pautas que causaram um desgaste no presidente, o confronto com o senador Moro, a polêmica recente desses dias em relação à guerra Ucrânia e Rússia. Então, ou seja, deficiências na comunicação, pautas mal escolhidas, ou seja, assuntos que não são relevantes talvez para a população, mas que o presidente Lula traz à tona. Isso aí gera frustração, gera desgaste. E, por outro lado, outras pautas que talvez o governo vem dando destaque, vamos mencionar campanha de vacinação, vamos mencionar pautas positivas em relação a minorias ou regulação das redes sociais para combate das fake news, são agendas que são muito palatáveis e caem muito bem naquele eleitorado mais afim ao PT, ao Lula e à esquerda, mas que desagrada muito, por outro lado, aqueles eleitores mais conservadores e que certamente votaram no ex-presidente Bolsonaro na eleição de outubro, novembro. Então, esse mix de fatores que a gente coloca aqui acaba trazendo essa realidade e esse desgaste que se dá, né, e chamam a atenção os dados. Você teve esse desgaste do presidente e do governo em todas as regiões do Brasil, em todas as faixas econômicas, em todas as faixas etárias, em todas as faixas de educação. Então, é fato que nesses 100 e poucos dias de governo há um desgaste e esse desgaste está refletido pela pesquisa. A gente tem aqui um dos trechos da pesquisa, vou chamar aqui em tela para ler para o senhor comentar na sequência, que aponta justamente o que é que foi a notícia mais negativa para o governo. Vamos ver aí o que é que aparece.
Olha só, a taxação Shen-Shopee, ficou até conhecida dessa forma, né? Taxação Shen-Shopee. Foi apontado, olha lá, o maior índice apontado é justamente este aí, né? Qual a notícia mais negativa que você ouviu do governo Lula? E é uma pesquisa espontânea, então, assim, não tem uma lista pré-determinada. Vamos voltar lá para a tela. Na sequência, o assunto que aparece, aí aparece outras como 8, mas aí não dá para ter ideia realmente o que é. Mas vamos lá, taxação é o primeiro item, lembrado, não faz o que promete, é corrupto. 7, ali já vem numa sequência, vai tirar Bolsa Família auxílio. Olha só, isso aí inclusive já vem, a gente pode avaliar como desinformação, né, professor? Mas vamos lá, declarações sobre Sérgio Moro, que o senhor mencionou, e o PCC também. Viagem à China, parar de usar o dólar. Olha só essa história de parar de usar o dólar. O novo salário mínimo, postura negativa do presidente, nova isenção do imposto de renda, empréstimos de dinheiro para outros, legalização do aborto. Sobre a questão do Bolsa Família, eu fiz uma observação aqui, não sei se o senhor concorda, faz a mesma leitura, é de que quando fala assim, tirar o Bolsa Família, eu fiquei na dúvida se é por desinformação, por fake news, ou se é também por desinformação, mas pelo fato de o Ministério do Desenvolvimento Social já ter anunciado vários filtros para tirar aquelas pessoas que realmente não precisam mais estar vinculadas ao programa. Provavelmente nas duas vertentes ao mesmo tempo, né? Exato, ou seja, novamente, falta de comunicação do governo, né? Por um lado, a questão das fake news, que você menciona bem, Roseano, não há como combater, ou não há métodos eficientes até aqui, ainda que o governo tente aprimorar esse filtro de notícias falsas, se não há colaboração das plataformas, né, ou não há um engajamento das plataformas, haverá dificuldade. Agora, o governo poderia comunicar melhor. Tem diversos canais de comunicação, campanhas publicitárias que o governo poderia utilizar para esclarecer justamente as novidades, né, a retirada de beneficiários, o aumento, uma série de questões que o governo poderia tratar melhor. Voltemos à questão também das plataformas de comércio, né, de importação, uma série de erros assim crassos na comunicação, falta de definições. Logicamente, o secretário da Receita, ele olha para o lado dele, que é arrecadar, aumentar a receita do governo, combater a sonegação. Agora, há um lado político, um lado social que está totalmente vinculado a essa pauta e que deveria ser coordenado pela Secretaria de Comunicação, ou seja, ainda o governo deverá aprimorar bastante sua comunicação. Vamos citar também exemplos, a primeira-dama falando sobre um assunto que é tecnicamente complexo. Tivemos o ministro da Fazenda também demonstrando, até propositalmente, desconhecimento sobre essas plataformas de comércio tão comuns entre a população brasileira. Ou seja, o governo precisa sentar na mesa, discutir internamente e aprimorar fundamentalmente a sua comunicação se quer melhorar esses índices de imagem, né, e de avaliação que o governo está tendo. É curioso quando o senhor cita, inclusive, as manifestações da primeira-dama Janja, porque isso internamente, professor, até terminou dando muito mais dor de cabeça ao governo, porque havia todo um esforço do governo, desde o primeiro momento, para dizer, olha, não está sendo criado um novo imposto. Lula prometeu que não ia criar imposto, e de repente está criando, e o governo o tempo inteiro dizendo, não está criando, simplesmente existe o imposto, estava tendo uma isenção e agora vai voltar a ser cobrado, né? Então, essa legislação já existe. E aí a Janja vem numa postagem e fala sobre taxação, vai taxar as empresas. E aí isso terminou gerando muito mais trabalho para desfazer uma informação. Assim, isso foi um ponto. O outro ponto que eu vinha falando na sequência foi a questão do Moro, que o senhor também já tinha ressaltado. E aí chama atenção a questão do que o senhor diz assim, entra em assuntos que não são necessários, né? Assuntos que não dizem respeito diretamente. E essa questão do dólar, por exemplo, foi a ideia de usar na viagem à China, dizer que defender uma outra moeda nas transações com os países do BRICS
para não ser com o dólar. Isso é um tema tão difícil e árido de entender, mas de imediato houve uma reação aqui. Por quê? Como será que isso soa para a população de uma forma geral, hein? Vamos lá, essas questões, logicamente, vamos falar guerra da Ucrânia, moeda comum dos BRICS, moeda única com a Argentina, quando Lula visitou Buenos Aires no início do governo. Ou seja, são assuntos que talvez atendem a certo setor da militância de esquerda, né? Ou seja, o presidente, logicamente, utiliza esse recurso retórico para atender a determinada base. Agora, o Ministério da Fazenda, por exemplo, deveria explicar, ainda que o presidente utilize ou faça um discurso determinado em relação à Ucrânia, ou vamos falar sobre moedas únicas BRICS, Argentina, moeda comum no Mercosul, são questões que estão muito incipientes e longe da realidade. Agora, como o assunto vem mal comunicado, isso aí acaba causando um estresse e um desgaste desnecessário para o governo. Então, novamente, a gente volta à comunicação, ou seja, quem comunica mal acaba perdendo. Então, o que a gente vem observando é justamente uma deficiência, uma série talvez de pronunciamentos muito improvisados, sem a informação técnica correspondente acompanhando esse tipo de posição. Isso aí acaba trazendo incerteza, gera um desgaste principalmente naquela parte da população que não votou no presidente Lula e tem uma predisposição crítica em relação ao governo, e todas essas pautas acabam confluindo e gerando uma massa crítica que atinge ao governo, como a gente vê na pesquisa. Se o governo não mudar, se o presidente Lula não tomar mais cuidado nesse tipo de pronunciamento, nesse tipo de agenda mais negativa, a tendência é que as próximas pesquisas, sem uma agenda positiva, sem notícias, sem novos fatos econômicos, por exemplo, vamos olhar, por exemplo, a inflação, vem caindo, mas a inflação sobre alimentos, por exemplo, que é o que mais impacta a população, ainda preocupa. Então, faltam fatos novos, faltam agendas novas, o governo não comunica bem. Tudo isso aí acaba confluindo no que a gente vê, uma pesquisa com números complicados. Você bem mencionava esse aumento rápido de 20 para 29, né, da imagem, né, da avaliação mais negativa em relação ao governo. Os números flutuam rapidamente e aí a gente volta ao ponto do início. O capital político do governo é restrito, é pouco. Então, não há margem para erros e o presidente Lula, certamente, a gente imagina e anseia, ele deve estar ciente, ou seja, a gente torce para que o presidente e o próprio governo percebam erros próprios e trabalhem para aprimorar essa questão. Leandro Gabiati, cientista político, doutor em ciência política, consultor, analista de política, muito obrigada por conversar conosco aqui mais uma vez, né, no Poder Expresso, no SBT News. Uma boa noite para o senhor. Bom estar sempre aqui, Rosiane, contigo, com a nossa audiência. Boa tarde.